Passadas as primeiras 8 rodadas do Paulista, já temos tempo suficiente para diagnosticar o que falta e o que não falta a esse time do Santos, pensando nessa reta final de primeira fase. O Santos hoje tem 9 pontos, 8 jogos, a campanha é ruim, a campanha não mostra evolução, o Caixinha está pressionado e temos um clássico em Itaquera pela frente. De todas as apresentações que o Santos fez no ano, eu acho que aqueles 45 minutos iniciais contra o Mirassol serviram para dar uma ideia do que seria a ideia de jogo do Caixinha. E o clássico contra o São Paulo, ironicamente, quando ele não estava no banco de reserva, foi a melhor atuação do time. Até aí, se você teve lampejos do que poderia ser esse time progredindo, né, evoluindo ao longo da competição. Aí você tem o Neymar chegando, que seria um incremento a essa tática bem resolvida, e aí você teria o benefício de ter um técnico que é estudioso, que conhece de futebol e que tem boas ideias para implementar. O problema é que a gente chegou num momento da competição em que o Santos já não podia errar contra o Botafogo em casa e errou, não poderia errar contra o Novo Horizontino em casa e errou, e agora vai jogar fora de casa contra um rival, pressionado, precisando de pontos na tabela, onde historicamente a gente sofre bastante. É muito mais factível acreditar que o Santos vai tomar uma piaba lá em Itaquera do que imaginar que vai ser a redenção do Caixinha e ele vai conseguir criar e montar um time com 2 dias de trabalho para colocar, com um dia, né? Porque hoje o time tá de folga, segunda-feira, para colocar esse time em pé para pegar um Corinthians que, além de embalado, vem jogando muito bem e vem com uma pontuação de líder da competição, né? Só para ter uma ideia, o Corinthians tem 22 pontos, o Santos tem 9, é quase 3 vezes, né? 2 vezes e pouquinho a mais do que o Santos conseguiu conquistar na competição. De tudo que eu vi o Santos apresentar nessas primeiras partidas, o que mais me chamou a atenção foi a incapacidade desse meio-campo de conseguir fazer a leitura defensiva e depois a transição para o ataque. Para mim, essa é a maior lacuna que a gente tem de todo o trabalho do Caixinha. Na frente, como o Guilherme está numa aura muito boa, né? Vamos dizer assim, numa uma fase muito especial, você acaba sentindo menos, né? Então ele carrega a parte ofensiva nas costas. O Soteldo com alguns momentos, mas parece que jogou as últimas partidas no sacrifício, o que explica, mas não justifica ele ter ido tão mal como tem ido, né? Especialmente ontem foi bem apagado. O Neymar chega com uma qualidade muito acima dos demais, porém sem ritmo nenhum de jogo. Fez aí o primeiro jogo como titular ontem lá no Novo Horizonte, deve ser titular de novo contra o Corinthians em Itaquera. Essa falta de intensidade, ou a falta de movimentação, a falta de encaixe no meio de campo, para mim é o que pode gerar o maior problema para o Santos lá em Itaquera. E aí eu trouxe algumas telas aqui para tentar esboçar o que, na minha visão, seria as melhores opções que o Caixinha teria para jogar em Itaquera. Lembrando, o Santos não vai e não pode, pelo menos, ir de peito aberto em Itaquera. Achar que vai jogar e vai ir na trocação com o Corinthians jogando fora de casa. Se ele fizer isso, o Caixinha se arrebenta de vez. Vai tomar uma sacolada. Não é uma questão de perder o jogo. Vai tomar uma goleada daqueles melhores momentos de 4-0 na Copa do Brasil, em que nada funcionou dentro de campo. Então, vamos ali para a segunda telinha, e aí eu quero trocar uma ideia com vocês. Bom, primeiro, né? Isso aqui é o time base do Santos. Você pode ter uma pecinha que muda ali, uma pecinha que muda aqui, mas em geral, os 11 preferenciais do Caixinha têm sido mais ou menos esses aqui. Então, você tem ali Brazão, que vem muito bem na temporada, o Zé Ivaldo, que depois de um começo fraco, começa a se mostrar como um cara que vai ser o dono dessa posição na zaga, o Luan Pérez oscilando muito, ainda achando a melhor forma física. Nas laterais, o Léo Godoy, que para mim teve o seu último, as últimas 2 partidas tenebrosas, que não justifica mais ele estar no time, e o Escobar, que sim, é o dono da lateral esquerda, até porque o Vinícius Lira, ele é muito novo, por mais que o menino seja bom, ainda faltam algumas coisas. Meio campo, Tomás Rincon e Pituca,
por mais que sejam identificados com o clube em termos de gostar da camisa e gostar do clube, eles ainda não têm a capacidade de fazer o tal do box to box. Então, você tem aí a maior fragilidade. Por quê? Na frente, se você jogar com esse quarteto, Guilherme, Neymar, Soteldo e Tiquinho, você tem pelo menos 3 caras aí que não marcam nada. O Guilherme talvez seja o mais ali que volta. Ontem, no primeiro tempo, para ser justo, o Soteldo apareceu algumas vezes na defesa também. O que, de certa forma, foi bom também e é, mostra que ele está engajado com a causa, mas ainda muito tímido. Então, essa formação base, para mim, já tem que sofrer algumas alterações. A primeira delas seria na lateral direita, onde eu trocaria o Léo Godoy pelo Sherman. Ah, mas o Sherman não marca bem. O Sherman apoia melhor no ataque. O Santos precisa dar vazão para esses pontas. Os pontas do Santos ficam encaixotados porque os laterais não conseguem subir e quando sobem faz aquelas barbaridades que o Léo Godoy fez nesses últimos jogos, que perde gol embaixo do gol, não consegue finalizar, tropeça na bola. Então, para mim, essa seria a primeira mudança. A partir daí, o que eu enxergo especificamente para o encaixe em Itaquera é o Santos povoar mais o meio-campo. O time do Corinthians tem muita qualidade no meio de campo, com o Garro, com o Depay, então com o Carilho, sei lá o nome dele, enfim, é um outro cara que também joga muito bem no time do Corinthians. Confesso que eu não acompanho muito de Itaquera, então vocês me perdoem por isso, mas vocês podem vir no comentário e me corrigir sem problema nenhum. Então, para você conseguir ter o máximo extraído desse bloco ofensivo com um meio de campo que seja consistente e consiga ser um pouco híbrido entre ataque e defesa, a minha sugestão seria isso aqui. E aí você muda bem o time, tá? Para mim, o Gil foi bem ontem. Eu acho que o Gil trouxe a segurança necessária que a gente precisava. E, de novo, eu sei que tem muita gente que fala assim, nossa, mas ele foi muito mal, ele entregou bola no pé dos outros, ele não tem mais ritmo. Cara, é o primeiro jogo do cara na temporada. É natural que ele sofra até se encaixar, o calor do caçamba na cabeça, mas com tudo isso contra, o Santos não tomou gol pela primeira vez na temporada. Algo está relacionado aí. Então eu manteria o Zé Ivaldo na zaga junto com o Gil e eu levaria o Luan Pérez para a lateral esquerda, que é onde ele já atuou lá no passado e faz muito bem essa função. E eu vou começar a explicar o porquê disso. Se você tem um perfil de um lateral direito que sobe muito, que é o Sherman, você precisa segurar um dos outros laterais, que seria o Luan Pérez. A partir daí, você tem o Tomás Rincon na base da defesa, quase que simulando um terceiro zagueiro ali, mas sendo responsável por essa saída de bola. Na falta de algo melhor, a gente vai ter que ir com o Pituca, porque eu acho que botar o Ian numa furada dessa no meio de Itaquera, com o Santos precisando do resultado, é machucar o moleque de graça. Então eu colocaria esse triângulo no meio-campo com Pituca, Rincon e Tassiano. E na frente eu abriria a mão do Tiquinho para ter uma mobilidade maior de Guilherme, Neymar e Soteldo. Isso de alguma maneira colocaria o Neymar um pouco mais perto do gol, porque o Neymar vem jogando muito atrás, isso é um ponto que prejudica. Soteldo e Guilherme fariam essa variação de movimentação e troca de lado. O ponto aqui é, se você tem o Luan Pérez, zagueiro, atuando pela lateral esquerda, eu jogaria o Soteldo para a ponta esquerda, que é a dele mesmo, tá? E por que eu faria isso? Porque eu acho que o Soteldo, sem essa obrigação de marcar e com uma trinca de volantes atrás, ele estaria mais solto no jogo, que é uma coisa que eu vi que ele não tem feito muito. Pode ser uma limitação por conta do tornozelo, mas eu deixaria o Soteldo na esquerda e jogaria o Guilherme para a direita. Justamente porque o Guilherme recompõe mais e o Sherman poderia atacar melhor sem ficar com grandes buracos às suas costas. Então essa seria uma maneira de você harmonizar um pouco as laterais do time do Santos. E aí depois, numa formação um pouco mais defensiva até, eu manteria esse mesmo esquema, com a única diferença que colocaria o Neymar realmente como um falso 9 ali, como uma referência no ataque, quase posicionado na risca da grande área, para que num 4-1-4-1 o Santos consiga se posicionar um pouco melhor. Diego Pituca e o Soteldo se associando pela esquerda, o Tassiano e o Guilherme se associando pela direita, com o Neymar flutuando nesse espaço do campo. Eu acho que eu sei que o Tiquinho é bola, é um cara importante nesse esquema tático, mas eu acho que para momento não seria a melhor escolha para Itaquera, porque eu acho que o Santos vai
matar ele de fome. O meio de campo do Santos ele não cria o suficiente para você ter um 9 de referência nesse momento. Talvez o Neymar, com mais condicionamento, seja esse cara que vai acionar bem o Tiquinho, mas eu não enxergo isso acontecendo já contra o Corinthians. Então, nesse meio-campo, para mim, essa aí seria a formação que eu levaria. Soteldo aberto pela esquerda, com o Guilherme pela direita, Sherman e Lon Pérez nas laterais para dar essa consistência e essa saída de bola um pouco mais qualificada e o Neymar flutuando em cima da zaga do Corinthians. É claro que com um dia de trabalho fica muito complicado você dizer que vamos implementar esse sistema e colocar em prática vai ser ótimo. Acho pouco provável que isso aconteça, mas precisa ter uma ideia nova. O meio de campo do Santos tem que funcionar melhor do que vem funcionando, porque é um meio-campo ainda frouxo, né? Ontem, no jogo do Novo Horizontino, muitas vezes os jogadores vinham pelo meio, pelo centro, fazendo tabelas, fazendo jogadas. Então, o Santos precisa fechar esse lugar, senão vai tomar um saco do Corinthians em Itaquera. Conta para mim nos comentários o que você achou. Me diz se essa formação para você faz sentido, se você gostou de alguma delas. Qual seria a sua sugestão de escalação do Santos para o jogo de quarta-feira? Tá longe ainda, tem amanhã o dia inteiro para entender o que o Caixinha vai querer propor, mas acho que são aí primeiras impressões do que podemos montar e do que precisamos evitar que aconteça lá em Itaquera para o Santos sair minimamente com resultado positivo. Beleza? Estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Peço para que você se inscreva e dê like nesse vídeo para você me dar aquela força. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.